Provérbios capítulo 3. O sábio ama e obedece a Deus. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2: porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Você veja aqui nessa Bíblia de estudo, nós vamos ler aqui no rodapé, a obediência amorosa aos mandamentos e princípios da palavra de Deus, abre parênteses, o temor ao Senhor, proporciona saúde ao corpo, paz ao espírito e, portanto, vida longa. Vida longa. Veja só, no versículo 8, isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Vejamos aqui em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Provérbios 10:27, o temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Provérbios 19:27 está escrito, filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. Então, voltando em Provérbios 3, nós estamos lendo aqui no rodapé a obediência amorosa aos mandamentos e princípios da palavra de Deus, o temor ao Senhor proporciona saúde ao corpo, paz ao espírito e, portanto, vida longa. Mateus 15:4, pois Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Agora veja em Lucas 18, no versículo 19, onde nos ensina sobre Jesus e o rico que amava seus bens. Versículo 18, vamos iniciar. Certo líder judeu indagou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 19, questionou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Versículo 20, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Efésios 6:2, honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Veja aqui, no Antigo Testamento, quanto a esse mandamento, a, entre aspas, promessa tem a ver com a ocupação da terra, ou seja, de toda a Palestina. Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16. Desde que Israel se arrependesse de seus pecados e se mantivesse fiel a Yahvé, o nome de Deus em hebraico. Paulo, evidentemente, não está se referindo a esse aspecto particular, mas a uma aplicação geral dos resultados da obediência ao mesmo princípio bíblico. Aí veja só, os pais representam o cuidado de Deus para com seus filhos, especialmente quanto aos menores de idade. Quando cristão, tem a responsabilidade divina de educá-los na palavra de Deus, zelar por seu progresso moral, ético e social. Os filhos têm a obrigação de obedecer e respeitar a seus pais, como ao Senhor. Os pais devem evitar submeter seus filhos a qualquer tipo de constrangimento, maus tratos ou injustiça. Voltando em Provérbios 3, então nós lemos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Onde nós vemos que a obediência amorosa aos mandamentos e princípios da palavra de Deus, o temor ao Senhor, proporciona saúde ao corpo, paz ao espírito e vida longa. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.
Outra versão aqui, a disciplina está em instrução. Instrução. O versículo 7 aqui que nós lemos resume o tema da obra. Entre aspas, o temor do Senhor, que é a maneira bíblica hebraica original de se referir à plena, alegre e amorosa submissão do ser humano ao seu Criador e Pai. Deus Yahvé, a quem, como súditos celestes, devemos honra e a cuja palavra deveremos obediência. Em contraposição, temos a figura do, entre aspas, insensato, expressão cujo sentido mais amplo e dramático refere-se ao louco, não exatamente ao doente mental, mas especialmente ao, entre aspas, tolo, aquele que diante da verdade e da vida prefere a mentira e a morte. João 1, 9, 12, Provérbios 5, 12, Salmos 14, 1. Continuando, Provérbios 3, 3, que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. 2 pontos. Ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Versículo 4. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Veja aqui, o sábio crescerá em graça diante de Deus e dos homens, conforme um exemplo que nos deixou o Senhor Jesus. Lucas 2, 52. Romanos 12, 17. 2 Coríntios 8, 21. A expressão hebraica original, entre aspas, confia, refere-se à atitude de depositar toda a nossa fé na pessoa de Deus. Versículo 5, voltando aqui em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Veja só aqui o comentário dessa Bíblia de Estudos King James atualizada. O ser humano herdou de Deus a criatividade, abre parênteses, capacidade de resolver problemas e ordenar o caos, fecha parênteses. Mas para uma solução perfeita e duradoura, devemos sempre consultar o Senhor, entre parênteses, em oração e sua palavra. Consultar em oração e consultar a sua palavra. Não confiar jamais apenas em nossa força e sentimentos, mas depositar toda a nossa fé no amor e poder de Deus, da mesma forma que os antepassados de Israel confiaram em Deus e foram salvos. Salmo 22, 4, 5, Números 14, 24, Deuteronômio 1, 36, Isaías 38, 3. O próprio rei Davi suplicou ao seu filho Salomão que oferecesse seu coração em plena e sincera confiança ao Senhor. 1 Coríntios 28, 1 Crônicas 28, 9, Isaías 45, 13. Versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 8, isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Versículo 9, honra ao Senhor com teus bens, honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. Versículo 10, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Veja só, Deus promete a todos que lhe trazem o dízimo de seus bens e ganhos, que é as primícias, o dízimo, como sincera demonstração de fé, louvor e adoração, derramar mais bênçãos financeiras e econômicas do que eles têm condições de recolher e armazenar. Malaquias 3:10, Deuteronômio 28, 8, 12, 2 Coríntios 9, 8. Continuando, versículo 11, filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Versículo 12, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Veja só, nem sempre o justo vive em prosperidade plena. Às vezes precisamos passar por provas e períodos sob a repreensão do Pai, a fim de crescermos espiritualmente e não ficarmos tão apegados aos desejos de nossa carne
e aos bens materiais. Salmo 119, 71, Hebreus 12, 5 ao 10. Israel, por exemplo, passou por uma prova e período de disciplina que durou 40 anos, por causa do coração endurecido dos filhos de Deus naquele momento histórico. Deuteronômio 8, 2 ao 5. Continuando, versículo 13: Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Sabedoria aqui com letra minúscula. Versículo 14: Pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Versículo 15: Mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo o que podes ambicionar não é comparável a ela. Veja só, a sabedoria aqui com letra minúscula. A sabedoria aqui é personificada pelo poeta sagrado como a mais bela e inteligente mulher. Por isso que eu falei, sabedoria com letra minúscula está referindo à mulher. Quando é letra maiúscula, está se referindo a Jesus. Então aqui a sabedoria é personificada pelo poeta aqui, sagrado, né? Escritor, como a mais bela e inteligente mulher. A esposa amorosa e dedicada vale mais que os mais caros rubis. Jó também considerou a sabedoria muito mais valiosa que os rubis. Jó 28, 18. A King James de 1611 já trazia a expressão hebraica original, entre aspas, rubis em vez de pérolas, como aparece em algumas versões. Versículo 16: Ao passar da vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda riquezas e honra. Versículo 17: Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem à paz. A expressão hebraica original shalom não apenas significa paz, mas também prosperidade e plenitude, considerando a paz com Deus como base para alcançar a plenitude. Salmo 119, 165. Versículo 18: A sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. O poeta sagrado usa uma figura de linguagem que remete à árvore da vida do jardim do Éden. Gênesis 2:9, Provérbios 11:30, Apocalipse 2:7, 22:2, 14, de acordo com 1 Coríntios 1:30. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu li aqui na Almeida Revista Corrigida, 1 Coríntios 15:45. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Continuando aqui: assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele então chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Veja aqui nesse comentário, o primeiro homem criado a partir do pó da terra, Gênesis 2:7, que acabamos de ler, foi feito, entre aspas, alma vivente. No original grego, pussuchen, zosan, ou seja, Adão recebeu um corpo psicossomático que transmitiu geneticamente para toda a raça humana até nossos dias. Ou, entre aspas, último Adão, Cristo, o Espírito vivificante, João 5:26, que proporcionará aos crentes remidos
em seu pleno glorioso retorno, um corpo físico especial, poderoso, sem pecado e imperecível. Filipenses 3:21. Um corpo semelhante ao de Cristo, ressurreto e glorificado. Lucas 24:36-46. Então, o último Adão, Jesus Cristo, o Espírito vivificante. João 5:26. João 5:26. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Voltando em Provérbios, nós lemos o versículo 18. A sabedoria é árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Veja só. 1 Coríntios 1:30. Portanto, vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se, orgulhar-se no Senhor. Veja aqui, os pregadores e mestres do Evangelho devem dar atenção especial ao conteúdo da mensagem e ao viver sob a direção do Espírito Santo. A oratória e as técnicas de comunicação são secundárias. A expressão original grega marturion significa, entre aspas, testemunho, e transmite aos oradores a ideia de serem testemunhas de Cristo antes de apenas comunicadores. Cristo crucificado é uma síntese da mensagem cristã que deve ser pregada em todo o mundo e a todos os povos, cuja exposição completa está registrada nas diversas passagens do Novo Testamento. Versículo 19, voltando em Provérbios 3, versículo 19, por meio da sua sabedoria o Senhor firmou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Provérbios 3, versículo 20, pelo seu conhecimento as fontes mais profundas se rompem, e as nuvens gotejam o delicado orvalho das manhãs e as chuvas de tempo em tempo. Você veja aqui no comentário dessa Bíblia de estudo, Deus abriu pela força do seu poder fontes e rios por toda a terra. Gênesis 7:11, Salmo 74:15. O orvalho diário que limpa o ar e renova o viço da flora e da fauna é uma figura de linguagem da própria renovação da graça diária de Deus para com a humanidade, assim como as chuvas periódicas concedidas pela sabedoria divina. Deuteronômio 33:13, 2 Samuel 1:21. E veja só, então existe essa renovação da graça diária de Deus para a humanidade, então também individualmente a cada um daqueles que buscam praticar o Evangelho. Então essa é uma promessa do Senhor de renovação da graça dele. O versículo 21, filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos. Veja aí, ele me fez lembrar o que nós lemos em 2 Coríntios 4, veja só, no versículo 18, sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Glória a Deus. Veja que os nossos sofrimentos são reais e dolorosos, por vezes desesperadores. Contudo, o cristão jamais os atravessa sozinho, mas sempre na solidária e poderosa companhia do Pai com Cristo Jesus. Somos encorajados pelo apóstolo Paulo a fixar nosso olhar de fé na glória eterna, e não somente nos momentos circunstanciais e passageiros dessa nossa curta existência terrena. Alegrias e tristezas passam muito depressa, e não devemos, portanto, nos prender a qualquer delas. Concentrar
toda a nossa atenção nos eventos do dia a dia visíveis pode nos levar ao desânimo. Apesar das realidades não palpáveis, invisíveis, não terem aparência de realidade, Hebreus 11, 1 ao 27, têm valor eterno e são imperecíveis. Por isso somos estimulados a olhar para o céu, de onde vem chegando nosso Salvador em glória e onde vamos viver para sempre. Não para as aparências transitórias dos cenários deste mundo que agoniza. Filipenses 3:20, Hebreus 12:2. Então olhar só para Jesus, fixamente. Então em Provérbios 3:21 fala: filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos. O que é um ensino? É a palavra de Deus. A meditação nela é um ensino, porque nós somos discípulos. Discípulo significa alunos. E nosso mestre, que nos ensina toda hora, é Jesus. A todo momento Ele está nos ensinando. Glória a Deus. Então, filho meu, não se apartem esses ensinos dos teus olhos. Então, não tira os olhos da Bíblia. Não fica olhando a circunstância. Olhe para o Evangelho. Se nós olharmos para o Evangelho vai se cumprir. Aí continua: guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. Versículo 22. Porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Veja só, nas antigas culturas orientais, os soberanos exibiam ao redor do pescoço um valioso colar de ofício. Gênesis 41, 42. Versículo 23. Assim andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, jamais temerás. Repousarás e o teu sono será tranquilo. Veja só, o sono reparador e saudável é profundo e sem sobressaltos. Por isso, a oração antes de dormir é de fundamental importância na preparação de um terapêutico período de descanso para a restauração do físico e da alma. Só Deus pode nos conceder absoluta segurança e paz, mesmo em meio às crises mais difíceis e preocupantes. Salmo 4:8, Mateus 8:24, 26, Efésios 4:26. Essa é uma das promessas listadas entre as bênçãos pactuais. Levíticos 26:6, Jó 11:18, 19, Sofonias 3:13, Provérbios 1:33. Provérbios 1:33, mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Os tolos seguirão suas próprias e mais obscuras vontades rumo à destruição. O sábio andará na companhia do Espírito de Deus e jamais se arrependerá, ainda que passe por crises e momentos de aflição. Reinará em triunfo, paz e felicidade sobre a terra. Isaías 32, 9 e 18, Ezequiel 34, 27. Amós 6:1, Sofonias 1:12, Mateus 8:24, onde fala sobre Jesus domina as circunstâncias. Olha essa promessa, gente. Jesus domina as circunstâncias. Versículo 24. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Versículo 26. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Que Jesus falando: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Versículo 27. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Jesus domina as forças do mal. Jesus domina as circunstâncias. Porque no versículo 28 fala: quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2
endemoninhados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo em direção ao mar, e nas águas pereceram. Versículo 33. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Versículo 34. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Voltando em Provérbios 3, então nós lemos o versículo 24. Quando te deitares, jamais temerás. Repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios. Porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância, e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Versículo 27. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Veja só, deixar de fazer o bem que sabemos e podemos é um grave pecado de omissão. Tiago 4:17. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Voltando em Provérbios, agora versículo 28. Não respondas simplesmente ao teu próximo: vai e volta amanhã e eu te darei algo, se o tens disponível agora e podes ajudar. Versículo 29. Não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo ou perto de ti. Versículo 30. Jamais acuses ou demandes com alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez um mal evidente. Não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos. Porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo. Veja só, o Senhor abomina qualquer tipo de prática pagã, como a maldade, a arrogância, a indiferença, perversidade e degradação moral. Porém o justo é considerado seu grande amigo. João 15, 12 ao 27. Versículo 12. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o Senhor não sabe o que faz seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Versículo 16. Não foste vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Voltando em Provérbios, nós lemos: porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo. Então o Senhor abomina qualquer tipo de prática pagã, maldade, arrogância, indiferença, perversidade, idolatria, degradação moral. Porém o justo é considerado seu grande amigo.
Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Veja só, Davi tinha profetizado que o Senhor seria o mestre dos piedosos e humildes. Os segredos dos íntimos de Deus estão reservados para os servos fiéis. A aliança de Deus é seu segredo, mistério e conselho. Ao chamar a lei de segredo, o Senhor demonstra que sua doutrina vai muito além da letra e só poderá ser compreendida por quem verdadeiramente amar a Deus, o único e soberano, de todo o coração, alma, entendimento e força, e ao próximo como a si mesmo. Deuteronômio 6:5, Marcos 12:29-31. Para os perversos, ímpios, arrogantes e para todos que se aproximam das Escrituras sem verdadeira humildade e temor do Senhor, o conselho de Deus é como um livro lacrado. O conselho de Deus é como, entre aspas, um livro lacrado. Isaías 29:11. As Sagradas Escrituras, ou os segredos de Deus, foram entregues pelo Senhor para a instrução do seu povo e não apenas para os eruditos. A prerrogativa básica para compreender a palavra de Deus não é erudição, mas santidade e amor ao Senhor. Voltando em Provérbios 3, então a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Versículo 34, ele ri com o desprezo dos arrogantes zombadores, entretanto concede graça aos humildes. Na outra versão está, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5. E na versão da King James, ele ri com desprezo dos arrogantes zombadores, entretanto concede graça aos humildes. Tiago 4:6, todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Tanto Tiago quanto Pedro deram ênfase a esta passagem do Antigo Testamento no Novo Testamento. 1 Pedro 5:5, aqui leremos: do mesmo modo, jovens, sede submisso aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem devorar. Resiste-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Veja aqui: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. O socorro do Senhor nos alcançará no momento exato, mesmo que ao nosso ver já seja tarde. Lucas 4:11, Lucas 18:14, Filipenses 4:6-7. Voltando em Provérbios 3, versículo 35. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Ridículo aqui na outra versão está confusão. Versículo 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos
tomam sobre si confusão. Então vamos buscar ao Senhor, nos encher do Senhor, olhar para Jesus, procurar todo instante estar praticando a palavra, porque somente assim poderemos pedir ao Senhor sem duvidar sabedoria, pedir ao Senhor que tenhamos um comportamento espiritual cheio do Espírito Santo, porque só com o Espírito Santo nós conseguimos obedecer e ter as nossas atitudes como um justo. Glória a Deus.